No ano de 2011, a Operação Alquimia, realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal contra a sonegação fiscal na Bahia e em outros estados, prendeu 37 pessoas e apreendeu outras 80 que foram levadas para depoimentos. O inquérito policial foi interrompido sem que qualquer nome fosse denunciado, mas até hoje as pessoas envolvidas nesse caso sofrem consequências financeiras, morais, sem falar no abalo psicológico que a operação também provocou. O documentário Alquimia da Verdade, que foi lançado no último sábado, conta essa história, classificada pelo personagem principal, o empresário Paulo Cavalcante, como a maior operação desastrosa do Brasil em termos de força-tarefa do Ministério Público e da Receita Federal. O empresário Paulo Cavalcante, que hoje também é advogado e um ativista da função social das empresas, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, os ouvintes da Isto é Bahia. Prazer. Rádio à Tarde. É um prazer imenso estar de volta com vocês aqui, à sua disposição, meu amigo. Prazer todo nosso também. Esse documentário, ele tem como um dos focos o impacto negativo da Operação Alquimia sobre o emocional das pessoas envolvidas, o trauma que essa operação provocou e provoca até hoje nas pessoas que foram acusadas de sonegação fiscal, o que acabou não sendo comprovado até hoje também. E fala ainda das irregularidades da própria operação, que não teria tido base legal para ser realizada como foi realizada, não é? E hoje, 10 anos depois, Paulo, é uma história que continua. Você, inclusive, no final do documentário, afirma que não vai desistir de buscar justiça. É o que ainda está faltando? Claro. Jefferson, Fernando, ouvintes, é exatamente isso que eu estou lutando. Por isso me tornei um ativista da função social da empresa. Eu acredito que nós temos sim a obrigação de assumir nossas responsabilidades e mudar o ambiente de insegurança jurídica que vivemos no nosso país. Quando a Operação Alquimia, só para vocês compreenderem que está ouvindo também, ela foi trancada, já transitado julgado, quer dizer que já passou por todos os recursos jurídicos, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, e foi trancada sem, como você mesmo falou, sem sequer uma única pessoa ser denunciada. Quer dizer, isso não existe processo nenhum, nunca existiu. Mas imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês estão ouvindo vão entender o que está acontecendo hoje no nosso país. Hoje está na moda falar em fake news. O fake news é aquela informação, aquela notícia que é dada nas redes sociais, uma informação falsa, uma informação mentirosa, uma informação com o intuito de prejudicar, denegrir uma imagem. E imagine que o fake news, hoje você vai e tem os instrumentos para você perceber se é ou não fake news. Agora imagine um fake news, ele sendo informado ao povo, à imprensa, por quem tem presunção de verdade. Porque tem a presunção e nós temos a crença de que eles estão ali para nos dar segurança jurídica, para nos proteger, o cidadão comum. Imagine o fake news, ele ser passado para a imprensa, passado para todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo a nível nacional, de uma operação feita pela Força Tarefa, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a Receita Federal, informando por um delegado irresponsável, imprudente. Eu não vou usar a palavra dolo, porque eu não posso provar o dolo. Como você sabe que eu fiz direito e hoje sou advogado também, mas irresponsável eu chamo ele sim, tranquilamente. É isso que eu estou querendo fazer. Você sabe que eu respeito e nós temos que acreditar em tão importante que é e fundamental que é as nossas instituições públicas. Um país republicano, democrático, polipartidário, tem que ter suas instituições federais, estaduais, municipais fortes, e nós precisamos disso. Então, quero deixar bastante claro que eu não estou aqui abrindo nenhuma frente contra as nossas instituições, ao contrário. Estou querendo que a gente não generalize, mas entenda que tanto faz ser privado como público,
são pessoas, e gente erra. Pode ser médico, advogado, motorista de caminhão, motorista de ônibus, pode ser ele quem for, político, pode ser ele advogado, pode ser quem for. Mas gente erra. E o delegado federal, o procurador também erra, e o juiz também erra. E quando eles erram, quando eles cometem qualquer tipo de ilegalidade, eles não podem se esconder atrás do Estado, das instituições. Eles precisam pagar pelos seus erros. Então, quem comete um fake news daquele, dizer que na casa da minha mãe, que vocês conheceram, encontrou ouro, da Ourobras, como já explicou, o pai da estar lá depois de renda, que fala 2 quilos de ouro, como se 2 quilos de ouro fosse alguma coisa absurda. Na Ilha do Tesouro, e estava foragido, e tal, que vai na televisão, delegado federal, e diz, explicando numa coletiva de imprensa, que se trata da maior organização criminosa internacional, com lavagem de dinheiro, evasão de divisa, crime contra a ordem financeira, sonegação fiscal, essa pessoa ela não pode depois se tornar deputado federal, como aconteceu com o doutor delegado Marcelo Freitas. Agora, Paulo, só para ficar claro, né? Porque, tudo bem, você está dizendo vontade. aí, Estou aqui para responder é um caso que já foi transitado em julgado, ou seja, está praticamente arquivado, não se denunciou ninguém, não é, a partir dessa operação toda. Agora, foi uma acusação muito grave, não é, feita na época, né, de sonegação fiscal, fraude, formação de quadrilha, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. O que serviu de base para que se levantasse essa suspeita toda? Vamos lá. Primeiro, eu quero colocar para vocês, é o que eu estou dizendo exatamente. Primeiro, eu quero dizer que quando eu falo do linchamento e continuar existindo na Procuradoria Nacional, é isso, né? É muito bem explicado naquele nosso documentário. Em 1990, 2002, eles então começaram a investigar uma questão de sonegação fiscal ou uma empresa lá em Juiz de Fora. Por isso que veio de Minas, Juiz de Fora. Imagina que eu estou falando de 2002. 2011 foi a nossa operação. 10 anos se passaram sem a gente saber, sem ser chamada. A Sazil, todo mundo conhece, graças a Deus. A gente teve dentro do nosso estado, com todo mundo, um reconhecimento claro do nosso trabalho, com essa nossa história toda, né, de quando começamos. A gente sabe que produto químico é controlado pela Polícia Federal, não existe como você ter inventário de sonegação em produto químico, não existe. Ainda mais contra a fiscalia eletrônica, ao contrário, nossa empresa pagou em 5 anos 100 milhões de impostos. Essa era uma empresa que tinha diretamente 600 empregados, 1.200 prestadores de serviços no Brasil inteiro. Então não tem como uma empresa dessa ser sonegador fiscal. Ao contrário, é suporte de receita. É isso que eu falo. Ocorre que em 2008, 2009, há um erro do Banco Mercantil do Brasil, informando que na conta da Sazil ele movimentou 23 bilhões de reais. 23 bilhões no Banco Mercantil, que você viu também na reportagem, no documentário, que eu perguntei ao delegado federal se ele mandou prender os donos do banco, se ele mandou também buscar apreensão dos donos do banco, porque, olha bem, se o Banco Mercantil do Brasil só movimentava em um ano inteiro, naquele ano, entre entradas e saídas de receita, 4 bilhões, um banco e toda a Federação Brasileira, como é que um correntista na Bahia, uma única empresa, movimentaria 23 bilhões, que foi um erro que ele lançou, que deu a Receita Federal. Eu passei a ter a movimentação atípica e eles então mandaram para investigar e eles entenderam, então, peraí, esse cara com 23 bilhões é um sonegador, porque ele só declara no imposto dele que faturou só de uma empresa 500 milhões, na outra não sei quantos milhões, então esse cara é sonegador. Paulo, é atípica a movimentação dele. Essa foi a razão. Como foi o processo de construção do documentário? Partiu de vocês produzir essa obra audiovisual para explicar o que aconteceu? Ou houve um interessado que procurou, viu a história? Como foi que surgiu a ideia do documentário? Como eu lhe falei, eu virei um ativista da função social da empresa. Eu acredito que os empresários são responsáveis por mudar o nosso país. Eu acho que melhor do que os próprios empresários que empreendem, geram riqueza e renda, emprego, têm condições de mudar nosso ambiente. E aí vocês sabem disso, que nós já tivemos aí com você mais 3 vezes, inclusive uma vez no grupo, pela Associação Comercial da Bahia. Depois nós tivemos lá no início, você vai lembrar,
que nós tivemos sobre a questão da luta, sobre a questão da débito fiscal declarado espontaneamente e não pago como sendo crime de apropriação indébita. Você vai lembrar disso também. Então, como ativista da função social da empresa, criei a minha fundação, estou criando uma certificação. Como ativista, eu pensei o seguinte: como é que eu equilibro essa hipossuficiência que existe do cidadão comum contra o Estado, quando a agressão vem do Estado? Aí eu imaginei, se a informação que ele fez foi através de televisão e informação, e eu não tive essa mesma repercussão na minha defesa, ou seja, quando foi esclarecido que não houve nada, nem sequer denunciado eu fui, eu embolei sim fazer o documentário, colocar a cara à tapa, sair à rua, mostrar o que está acontecendo, para equilibrar esse linchamento que eu venho sofrendo da Procuradoria da Federação Nacional, querendo encontrar de qualquer jeito os bilhões que já foram provados que não existem, que já foram retificados pelo Banco Mercantil do Brasil. Então, a minha ideia é essa provocação. Eu quero isso mesmo, certo? Eu quero acabar com esse autocanibalismo estatal, quando o Estado destrói o próprio Estado, come-se. Ele está destruindo empresas formais, as empresas formais, estabelecidas, empresas como a nossa, que você sozinho, todo mundo conhece ela, distribuidora conhecida, nacional, construindo empresa num polo de camaçaria, foi destruída. Então, como é que eu faço? Como é que eu me manifesto? Como eu disse a vocês, de forma inteligente, racional, ordeira, através do associativismo, da sociedade organizada, tenho que buscar conscientizar, fazer com que as pessoas participem para transformar nosso ambiente. Nós temos que voltar até a cultura de participar da reunião dos nossos condomínios onde moramos. Nós não podemos ser surpreendidos com as normas de condomínio, aumentando taxa de condomínio e a gente ficar reclamando depois. Nós temos que ser responsáveis pelo nosso país. E para fazer isso, eu preciso me expor, eu preciso colocar, eu preciso falar. Então, o documentário está tendo uma repercussão fantástica. O que está surgindo de pessoas que passaram pelo que eu passei, mas constrangimento moral. A pessoa se abate, tem pessoas que morrem, tem pessoas que ficam em depressão profunda. Então, você tem que aproveitar a capacidade e resiliência que você tem e se doar. E é isso que eu estou fazendo agora. Tá certo. Eu acredito no nosso país, eu acredito no Brasil, eu acredito que nós temos o melhor país do mundo para viver. Então, nós temos que participar do movimento de mudar essa questão no Brasil. E eu acredito nas nossas instituições também, mas nós precisamos também aprender a afastar as pessoas que erram, pode ser quem for. Pode ser quem for. Ele errou, Fernando, pode ser juiz, pode ser, como eu falei, tem que pagar, não pode ser. São pessoas físicas. A empresa não pode destruir a empresa para poder resolver problema de corrupção. O documentário foi lançado no sábado passado e está disponível pelo YouTube, não é isso? Alquimia da Verdade. Está na Tuon também. Exatamente. Está no meu canal do YouTube também, que já coloquei. É uma produção da Aratuon. A produção da Aratuon com todos os créditos lá. Com Mantu Filmes, direção de obrigado, Murilo Deolino. Eu ia apanhar nossos dois amigos fantásticos, pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Obrigado por me ajudar. Assim, eu como estou aqui, parei o carro para poder falar com vocês, eu não fiz aquela pesquinha, mas é isso mesmo. Não, eu tô com a pesca aqui. É produção da Aratuon em parceria com a Mantu Filmes e direção de Murilo Deolino e Felipe Lousado. Maravilha. Paulo, muito obrigado. Todo mundo. Obrigado a você pela oportunidade de sempre. Eu sinto saudade de vocês, porque vocês realmente são demais, tá? Tanto você como o Fernando. Obrigado a vocês da tarde. Obrigado pela sua oportunidade de sempre, amigo. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Tá certo, estamos juntos. Empresário Paulo Cavalcante, que hoje também é advogado e ativista da função social da empresa. Agora, 8h49 na Tarde FM.